Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Olha, nós vamos falar agora sobre o Dia Mundial da Fibromialgia. Estudos recentes realizados na Itália mostram que cerca de 70% dos pacientes com fibromialgia têm sofrido com o agravamento da doença durante a pandemia. As pesquisas no Brasil ainda estão em andamento, mas os especialistas já perceberam por aqui esse mesmo cenário. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Fábio Jennings. Ele é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e professor da Unifesp. Olá, doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores. Doutor, para começar a nossa conversa, explica para quem está em casa o que é a fibromialgia. Porque, às vezes, a pessoa que tem essa questão reclama muito de dor e é mal interpretado, né? Sim, então a fibromialgia ela é uma síndrome de dor difusa em que a pessoa sente dor no corpo inteiro, acompanhado de outros sintomas como fadiga, alteração de sono, e é uma alteração da central que controla a dor no corpo da pessoa. Então, não é uma doença autoimune, não é uma doença inflamatória, não é uma doença deformante. Então, por conta disso, muitas vezes a pessoa ela não é acreditada pelos outros por ter essa dor, né? Porque visivelmente é uma pessoa que é normal, que não tem nenhuma alteração nas articulações, que não tem nenhuma deformidade, mas que sente essa dor. E por isso que a gente leva esse dia de conscientização para que o diagnóstico seja pensado e para que haja uma compreensão, então, do paciente quanto a essa doença. E a situação ela é tão delicada, não é, doutor? Porque tem pessoas que reclamam, inclusive, que a própria roupa, ela traz a dor no corpo, né? Parece surreal para quem não tem isso, para quem não sente. Imaginar que uma peça de roupa, um lençol, um cobertor, né, nesse momento de frio, acabam aumentando a dor dessa pessoa que é bem diferente. A tolerância dela em relação à dor é muito diferente, né? Sim, esse é um fenômeno que a gente chama de alodínia, que tecnicamente é que um estímulo que normalmente não seria doloroso é sentido como sendo doloroso, ou seja, todos os sentidos, as sensações de dor estão exacerbadas na pessoa com fibromialgia, principalmente quando ela está com a doença não diagnosticada e não controlada. E isso vai, então, atrapalhando toda a qualidade de vida, atrapalhando a vida diária, a vida profissional e até os relacionamentos interpessoais. Então, para isso que o diagnóstico é importante, para que logo seja tratado com as medidas que são mais eficazes, para devolver, então, essa capacidade funcional e a qualidade de vida do paciente. Quais as principais causas? A gente não tem uma causa única, é uma doença multifatorial. Nós temos fatores genéticos, hereditários, né? Então, tem muitas pessoas que já têm outros casos na família. Tem um fator também hormonal e que isso pode explicar por que a síndrome é mais comum em mulheres. Também tem os estresses, né? Estresses psicológicos, ou uma infecção, ou um acidente. Também infecções podem desencadear processos, né, de dor difusa e outros processos traumáticos periféricos, por exemplo, uma cirurgia, um trauma grande, e também outros problemas osteoarticulares, como doenças como artrose, uma lombalgia, que depois pode desencadear o processo de dor crônica. E os estresses psicológicos, eles são muito importantes também como fatores desencadeantes de crise. Não que seja a única causa, mas é um fator desencadeante de crise em pacientes com fibromialgia.
Doutora, a gente pode falar então que quem passa por situações muito estressantes, sejam questões profissionais, de saúde também, ou problemas familiares, podem ter então fibromialgia no futuro? Não é só isso, né? A gente sabe que é um dos fatores contribuintes, né? Não são todas as pessoas que passam por acontecimentos estressantes que vão ter fibromialgia, mas se a pessoa tiver aquela predisposição genética, tiver algum contexto hereditário e alguns outros fatores, claro que pode desencadear, mas não é só isso. E o que tem que ser observado agora nesse momento de pandemia é que, por conta do isolamento social, da inatividade física e do próprio estresse psicológico que passamos frente ao medo de se contaminar outras pessoas, os pacientes que já têm fibromialgia, eles pioram, né? Eles apresentam os sintomas de uma forma mais exacerbada. Então, essa que é a importância da gente conscientizar a população quanto ao diagnóstico nesse momento de pandemia para que seja melhor observado essa piora dos sintomas. E mesmo os pacientes com fibromialgia e que têm COVID, eles têm os sintomas da COVID muito mais exacerbados. E aqueles sintomas também que ficam depois da COVID, que a gente chama de síndrome pós-COVID, eles também são mais pronunciados e mais prolongados do que as pessoas que não têm fibromialgia. Doutor, o senhor falou sobre o diagnóstico, porém a fibromialgia, ela não tem ali aspectos visíveis, né? Até num exame ali clínico e nem nos exames mesmo, né? Não é uma coisa que consiga se comprovar. Fala um pouquinho para a gente sobre esse diagnóstico. É um diagnóstico difícil? É um diagnóstico simples, né? Desde que o profissional saiba o que está procurando, né? É um diagnóstico que, com uma história clínica e um exame físico do paciente, a gente já consegue dar o diagnóstico na maioria dos casos. Os exames complementares, eles servem somente para excluir outras causas de dor difusa, de alteração de sono e fadiga, como alterações, doenças metabólicas, como da tireoide, doenças infecciosas e outras doenças autoimunes, mas é um diagnóstico relativamente simples, desde que o profissional seja habilitado e seja um profissional que esteja familiarizado com o diagnóstico da fibromialgia. Claro que muitas vezes os pacientes setorizam a doença, né, como a gente chama, às vezes, então, eu vou procurar só alguém que entenda do meu joelho, eu vou procurar alguém que entenda da minha dor de cabeça, vou procurar um especialista que entenda do meu sono. E muitas vezes esses sintomas, eles não são costurados, né, para que seja visto como uma doença só, que é a fibromialgia. Mas é um diagnóstico que a gente não tem um exame específico, não tem exames de sangue ou de imagem específicos, e sim uma consulta feita por profissionais que estejam familiarizados com a doença, que vai guiar esse diagnóstico de uma forma relativamente simples, né? A cura para a fibromialgia e qual é o tratamento? Bom, quanto ao tratamento da fibromialgia, é um tratamento que envolve medicamentos e intervenções não medicamentosas. Dos medicamentos, nós temos as medicações para dor, que são os analgésicos, que a gente pode usar, os antidepressivos e os remédios até para convulsão, porque eles também tendem a aumentar os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor responsável não só pelo humor, mas também pela dor, né? É um potente analgésico. E das intervenções não medicamentosas, o super importante é fundamental o exercício físico. Então, os exercícios físicos, tanto exercícios aeróbicos como exercícios de fortalecimento, exercícios de alongamento, eles são muito benéficos no tratamento da síndrome fibromialgia. E também não tem efeitos colaterais, né? Existem outros tratamentos, como a terapia psicológica, alguns outros tratamentos não medicamentosos, mas o fundamental
é o exercício físico, né, e o controle do sedentarismo, que é também um dos fatores precipitantes da síndrome da fibromialgia. Então, isso, claro, que é individualizado, é um tratamento que a gente vai moldar de acordo com cada paciente, com cada intensidade dos sintomas e com a duração dos sintomas, mas, no geral, o tratamento é baseado nessas intervenções. Doutor, e até parece um pouco controverso, né, pensar que a pessoa precisa fazer atividade física para melhorar, sendo que ela sente muita dor em todas as atividades que ela faz. Mas eu até conversei com uma pessoa que tem a fibromialgia e ela disse que foi o melhor remédio, porque ela é uma antes, né, da atividade física e outra depois da atividade. Sim, com certeza, né? Então, a gente fala que exercício físico é remédio. Então, assim como remédio, você tem que ir ajustando a dose, você tem que aumentar a dose de acordo com o que o tempo vai passando e com a progressão do tratamento. A gente não pode já prescrever uma aula muito intensa, um exercício muito intenso para um paciente que está começando, porque ele vai ter piora da dor. Então, o segredo é você começar aos poucos, começar com intensidades mais leves de exercício e tentar manter aquela frequência dos exercícios. Sempre, claro, que aliado a um tratamento medicamentoso adequado. E também o paciente deve colocar em mente que não é uma doença que impede ele de fazer algum exercício. Diferente, por exemplo, quando você tem uma fratura que você precisa, de fato, ficar no repouso daquele membro, daquela articulação. No caso da fibromialgia, não. E com o tempo, o paciente vai sentindo o benefício do exercício físico, como você já comentou. E isso é muito gratificante, não só para o paciente, mas para o médico, que vê o paciente melhorando com uma intervenção que não tem efeito colateral, porque a gente sabe que esses medicamentos, muitas vezes, eles são benéficos, mas podem trazer efeitos colaterais, e que é tentativa, né? A gente vai tentando o remédio que mais se adeque, mas a intervenção que é mais eficaz e mais segura continua sendo o exercício físico direcionado para aquele paciente. Doutor, dia 12 de maio, né, foi o Dia Mundial da Fibromialgia. Então, a gente entende também que o mês de maio todo é um mês para se falar sobre o assunto. A importância desse dia, né, o Dia Mundial, a instituição desse dia, é realmente essa? Trazer o assunto à tona, trazer o assunto à mídia, para que as pessoas entendam que não é frescura, não é uma dor de frescura? Não, com certeza. Essa conscientização tem vários objetivos. Conscientizar sobre a importância do diagnóstico, sobre a importância de você iniciar o tratamento mais cedo, sobre a importância dos profissionais que cuidam, né, dessa síndrome, como a reumatologia é uma das principais especialidades que cuida da síndrome da fibromialgia, e também para tirar esse estigma, né, Priscila, que os pacientes têm de que é frescura, de que aquela dor não é verdadeira. Então, nessa pandemia, a gente falou muito que uma expressão de que a gente não deve minimizar a dor do próximo, ela é muito verdade para o paciente com fibromialgia, porque a dor é de quem tem, né? Então, a gente precisa compreender os sintomas, né, do paciente e tem também que respeitar os limites dos pacientes que ainda não têm diagnóstico, que ainda estão iniciando o tratamento, que ainda não estão completamente controlados. E é importante o suporte das pessoas que estão em torno dos pacientes com fibromialgia, para que haja, então, esse conjunto, né, de pessoas trabalhando no sentido de compreender e de ajudar também no tratamento da síndrome fibromialgia. Uhum. E, doutor, assim, o senhor falou da questão da pandemia, né? O impacto foi para todos, né? Cada um sofreu impacto de alguma maneira. As pessoas que têm a fibromialgia, de que maneira sofreram impacto, já que um dos remédios é a atividade física? As academias fechadas, os clubes fechados. Como foi fazer atividade física? Como foi
trabalhar isso nesse momento de pandemia, né? Foi de fato bem difícil, né? Mas após algumas semanas ou meses, nós da Sociedade Paulista de Reumatologia começamos a trabalhar através da internet mesmo, das redes sociais, postando então vídeos explicativos de exercícios simples para serem realizados em casa, forma da pessoa se manter mais ativa dentro de casa, para enfrentar justamente esses sintomas, né, e a piora da doença, não só da fibromialgia, mas também de todas as outras doenças crônicas, né? Então, seja elas articulares, metabólicas. Então, nós começamos a usar essas ferramentas. Nós sabemos que não é o suficiente, muitas vezes, essas atividades feitas em casa, mas é melhor do que você ficar deitado no sofá o dia inteiro, sentado na frente de um computador. Então, a gente usa as redes sociais e essa intervenção que é a internet para orientar exercícios e orientar a forma da pessoa se manter o mais ativa possível dentro de casa. Mas a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para ninguém, e especialmente para os pacientes que têm alguma doença crônica e que causem dor, né, dor crônica, que também é um fator desencadeante de outros sistemas, como o distúrbio de humor e também de sono, que a gente sabe que são outros elementos que foram muito atingidos nos pacientes em geral, e especialmente daqueles com dor crônica, porque é um triângulo que existe entre sono, humor e dor. Então, se descontrola um desses componentes, você vai ter um descontrole geral desse andamento, do funcionamento do corpo. Bom, eu quero agradecer então a participação de Fábio Jennings, que é membro da Sociedade Paulista de Reumatologia e também professor da Unifesp. Muito obrigada por trazer esses esclarecimentos e que a população, né, possa avançar nessa discussão. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. Um bom dia, Priscila. Bom dia, muito obrigada. Um estudo realizado na Indonésia, apresentado nesta semana, mostrou eficácia inédita de 98% na prevenção de mortes após imunização com a Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. A pesquisa também mostrou que a vacina teve efetividade de 96% na prevenção de hospitalizações e 94% contra infecções sintomáticas da doença. No Brasil, o imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Bom, olha, essa é a taxa mais alta já identificada em estudos com a Coronavac. As descobertas do estudo, patrocinado pelo Ministério da Saúde da Indonésia, foram baseadas em dados de pelo menos 120 mil trabalhadores da saúde acompanhados na capital, Jacarta. Informações da Associação Médica Indonésia mostraram, em paralelo, que o número de baixas entre médicos por Covid-19 caiu significativamente desde que a vacinação na Indonésia começou esse ano. Em janeiro, 64 médicos morreram por complicações da doença, a maior taxa desde o início da pandemia. O número, no entanto, caiu pela metade em fevereiro e para 8 em abril. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 200 de 2019, de autoria dos deputados Márcio Nakashima, do PDT, e Rogério Nogueira, do Democratas, que institui o Sistema Único de Saúde Animal no Estado. No momento, o projeto de lei recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e agora está tramitando na Comissão de Saúde. O documento propõe a execução de políticas públicas que asseguram condições dignas de saúde física e mental aos animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. Os parlamentares argumentam que, principalmente na pandemia, a falta de recursos financeiros para alimentação, assistência médica, veterinária e controle de natalidade fizeram aumentar absurdamente o abandono de animais.
Desta forma, é urgente que o poder público aplique um sistema gratuito de atendimento à saúde e ao bem-estar animal e minimizar o sofrimento de milhares de animais. Bom, nós vamos falar agora sobre o acervo artístico da Alesp e sobre o dia 8 de maio, o Dia do Artista Plástico. A data é uma homenagem ao pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior, considerado um dos nomes mais influentes da área no século XIX no Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Alan Oliveira, que é gestor da Divisão de Comunicação Social da Alesp. Olá, Alan, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Priscila. Boa tarde. Um prazer recebê-lo. Como as pessoas podem ver, nós estamos aqui com o distanciamento, por isso, então, estamos sem uso da máscara, porém, Alan chegou já com a máscara, acabou de tirar, a minha máscara também fica ali num cantinho, porque todo cuidado é pouco, né? Sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o acervo da casa. Quem vem aqui ao Palácio 9 de Julho fica com os olhos brilhando quando vê tanta arte, quando vê a beleza que tem aqui dentro. Conta um pouco para a gente. Certo. O acervo ele começou a ser constituído no começo dos anos 2000, com doações que os próprios artistas faziam, né? Ou algumas comunidades de raízes estrangeiras, por exemplo, né? Que queriam oferecer para a Assembleia obras de artes expressivas de artistas das suas comunidades, né? Ou mesmo reproduções de peças históricas, né? A gente tem, por exemplo, uma reprodução de uma coroa coreana da Idade Antiga, que é uma das nossas joias, né? Apesar de não ser um objeto original, ele é perfeito. A gente tem réplica de Torá, né? Isso tudo aí como obras de arte flertando com o universo histórico também. E a gente tem muita pintura, muito quadro, muita fotografia. Então ele se constituiu desde o início dos anos 2000 a partir de doações que vinham dessas diversas origens, né? E o próprio Palácio 9 de Julho aqui já é uma obra de arte, né? Exatamente. O prédio é dos anos 60, né? A gente tem que lembrar que ele é fruto de um concurso público realizado no comecinho dos anos 60, ele foi inaugurado em 68, no dia do aniversário da cidade, inclusive, né? 25 de janeiro de 68. E ele se insere na estética modernista, né? Da arquitetura brasileira. Então, quando a gente faz as visitas monitoradas, também a gente recebe grupos organizados. A primeira coisa para a qual a gente chama a atenção do ponto de vista artístico é o próprio palácio, tanto o exterior como o interior, né? A gente entra pelo hall monumental, por exemplo, que é revestido de mármore branco Carrara italiano, tem um pé direito altíssimo, enfim, um espaço esteticamente muito bonito também. Ali já tem uma obra imensa, né? E tem uma escadaria também que tem uma história, né? É verdade. Ali a gente tem o painel São Paulo, que é de autoria do artista Rodrigues Coelho, que é um pintor paulistano, que quis ali representar cenas da historiografia paulista. Não só da capital, obviamente, mas cenas do estado inteiro, né? Tem até lá a Fazenda Ibicaba, a produção de café lá da minha cidade, em Cordeirópolis, no interior. E a modernidade de São Paulo também representada por meio da pintura. Na verdade, é uma obra coletiva que o Rodrigues Coelho fez no seu ateliê com seus alunos, né? Com seus aprendizes. Tem uma escada bonita de mármore, uma escada de madeira que dá para o Salão Nobre, por onde a gente recebeu, por exemplo, Nelson Mandela, em 91, quando ele visitou a Assembleia. A gente tem história e arte à vontade. Nesse momento, infelizmente, né, por conta da pandemia, o Palácio 9 de Julho está fechado para visitação. Mas, normalmente, né, e voltando também à abertura e o controle da pandemia, as atividades de visitas também monitoradas voltam a acontecer. Fala um pouquinho para a gente. Eu já acompanhei várias visitas e é maravilhoso, porque cada visita a gente descobre um pouquinho mais da Assembleia, né? Sem dúvida. O programa, antes da pandemia, obviamente, né, ele funcionava de maneira regular, todos os dias da semana. A gente recebia grupos organizados, a gente tinha uma alta demanda, mas a gente sempre procurou atender todo mundo que nos procurava, né? De estudantes, grupos de ONGs, entidades, grupos de terceira idade, né? Estudantes de todos os níveis, desde criancinhas até de nível superior.
Nesse circuito, a gente passava pelas referências históricas e pelas referências artísticas também, né? E pelas referências políticas, óbvio que, né, a gente fala sempre do processo legislativo, muito vinculado aos lugares onde ele se desenvolve. Então, a gente passava, por exemplo, pelos plenários das comissões, combinava a visita no plenário Juscelino Kubitschek, que é a Assembleia, é onde acontece a Assembleia, né? E também, ele também é uma peça de arte, né? Porque está dentro desse contexto da arquitetura modernista. Eu me lembro que uma vez eu recebi um grupo de turistas marroquinos. E a gente que está aqui todo dia, às vezes a gente perde um pouco o brilho do olhar, né? E eu me lembro que assim que eu entrei com eles lá, eles fizeram um ó, né? E aquilo descortinou o meu olhar novamente para a beleza que a gente tem aqui dentro, né? Tanto isso do ponto da arquitetura, da história e da arte, né? Da estética, né? E aqui também na Assembleia acaba virando uma galeria, né? Também temos em vários momentos várias exposições. Conta um pouquinho para a gente, porque são vários artistas paulistas, né? São artistas que vêm de repente do interior, né? Do estado, trazem ali a sua arte. São coisas tão lindas, peças tão lindas, tão importantes, né? Sim, sem dúvida. A gente pretende retomar tão logo a gente possa receber visitantes presencialmente, né? Esse roteiro de exposições temporárias, geralmente um deputado convida um artista da sua base eleitoral, né? E ele expõe durante 2 semanas, durante 15 dias corridos, né? Um conjunto de telas, um conjunto de fotografias, um conjunto de esculturas. A gente já recebeu várias expressões artísticas. É comum também a gente receber coletivas, né? Então, um grupo de artistas da base de algum deputado que vem convidado, ou mesmo artistas que nos procuram diretamente, né? E que a gente, tendo disponibilidade, a gente vai receber. A gente tem espaços de exposições rotativas e a gente tem espaço das exposições temporárias. O nosso acervo, inclusive, permanente, que tem as suas peças, muitas delas originadas dessas exposições que nos legavam doações, ele está passando por um processo de recatalogação e higienização, que a gente pretende remontar galerias permanentes de exposição com o nosso acervo e temáticas, né? E além disso, a gente pretende voltar, tão logo seja possível, a receber as exposições temporárias. Não, e é muito lindo, assim, enquanto você caminha pelos corredores aqui da Assembleia, tem muitos quadros, né? E você para um pouquinho, fica ali observando, contemplando também muitas esculturas. São peças maravilhosas, né? Muitas fotografias também, Sim. né? A gente tem uma coleção de fotos do MAM, do Museu de Arte Moderna, aqui com a gente, né? Então, nesse momento, a gente está higienizando as peças, né? Essa coleção ficava no corredor central do piso térreo, que é o piso que dá acesso às entradas de público. Então, o público, tão logo ele entrava, por qualquer uma das entradas, ele já de cara entrava numa galeria do MAM, de fotografia, né? Então, isso em breve vai voltar a acontecer. Eu queria chamar a atenção também, Priscila, para o jardim, porque a gente tem muitas esculturas no jardim. E são peças de artistas renomados. Uma das mais valiosas, que veio como doação do Museu Afro, é uma escultura do Emanuel Araújo, que é o diretor-presidente, né, do Museu Afro, né? É um artista muito importante e relevante para a cultura brasileira. E que está vivo, contemporâneo, né? A gente tem muita peça contemporânea, né? Sim, até ali no jardim tem trilhos, né, também. Conta um pouquinho da história de algumas peças que estão ali, que às vezes a gente passa até batido, né? Entra com carro ou entra até caminhando, mas não presta muita atenção, né? A esse lado a que você se refere, ele é bem próximo da entrada do estacionamento, né? E para quem acessa o prédio pela rampa que dá entrada ao hall monumental, vai ver à esquerda, né, de quem entra, uma reprodução artística, obviamente, de uma ferrovia, né, um pedaço de ferrovia, né? Que é algo que fala muito para os paulistas, né? Tinha uma malha ferroviária muito grande, né? Isso é parte da história de São Paulo. Então, o artista, ali, o trilho, ele levanta ao final, né? Ele não é só a reprodução objetiva, né? Ao final, os trilhos levantam como se deslocando do ar, né? Cada um vai fazer uma leitura, né? Eu que não cheguei a viver o período áureo das ferrovias em São Paulo, eu tenho um pouco de saudade do que eu não vivi quando eu vejo aquilo, né? Que, enfim, existe toda uma romantização em cima também dessa questão das ferrovias. Do lado, a gente tem também uma escultura de um bandeirante, que é essa figura
emblemática, às vezes controversa, da historiografia paulista, né? Então, por onde a gente passa, a gente vai ter essas referências que dizem muito sobre a arte, sobre a memória e sobre a história paulista. E né, estamos falando do Jardim, que é por onde a gente entra pela Assembleia, né? Que também nos dá esse prazer estético, né? É verdade. Sabe que eu me lembrei, essa semana foi comemorado o dia, né, da enfermagem, do enfermeiro, né? E eu me lembrei de uma exposição que nós tivemos aqui, uma exposição maravilhosa. Inclusive, se procurar até no YouTube da TV Alesp, vai encontrar uma matéria falando sobre isso, que foi uma matéria que eu fiz, inclusive, e achei maravilhosa, que falava sobre a vestimenta, né, dos enfermeiros daquela época, né? Então, o chapéu, o próprio jaleco, que era diferenciado. E hoje, né, um momento de pandemia, a gente vê a importância, né, dos profissionais. Talvez naquela época, quando foi feita a exposição, talvez a nossa percepção tenha sido diferente. Hoje, eu tenho certeza que traria um público imenso, porque são os heróis, né? Sem dúvida. Eu espero que os artistas, inclusive, estejam criando e que as categorias profissionais, por exemplo, possam em breve organizar seus acervos históricos, né? E que a gente possa recebê-los. Porque logo após o encerramento da quarentena, né, o fim da pandemia, que a gente espera que seja breve, eu espero que a gente tenha, eu acredito que a gente está com uma demanda reprimida. Alguns artistas já têm nos procurado, né? E eu espero que a gente receba também exposições de caráter histórico, né? Se for, sobretudo, relacionado ao tema da pandemia, a gente vai cumprir uma função dupla, que é, além de fazer uma reflexão histórica e estética, em geral, a gente vai ter uma reflexão específica sobre esse momento crucial que a gente vive e que em breve a gente vai poder conjugar os verbos todos no passado, né? Que a gente viveu. É verdade. Bom, conversei então com Alain Oliveira, gestor da Divisão de Comunicação Social da Alesp, que trouxe para a gente, né, várias informações importantes do que a gente tem aqui no dia a dia. E como ele disse, às vezes a gente passa rápido, se acostuma com o ambiente, mas se parar só um pouquinho, vai ver o presentão que nós temos aqui dentro, não é, Alain? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Priscila. Bom, olha, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação se reuniu de maneira virtual para escolher o presidente e vice-presidente que vão, então, coordenar os trabalhos da comissão pelos próximos 2 anos. Para a presidência da CCJR, foi reconduzido ao cargo o deputado Mauro Bragato, do PSDB. O deputado Bragato está em sua 10ª legislatura, é o parlamentar com maior número de proposições apresentadas na casa e também com a maior quantidade de leis aprovadas. O deputado foi eleito por unanimidade. Agradecer a todos pelo apoio, me colocar à disposição. Nós precisamos fazer, de fato, conforme disse a deputada Janaína, mudanças. Nós temos que dar uma modernizada na ação da nossa comissão. E a gente poderia, já a partir de semana que vem, começar a conversar sobre isso. Para a vice-presidência, postularam candidatura a deputada Janaína Pascoal, do PSL, e o deputado Reni Ozzi-Cuquier, do Partido Novo. A disputa foi acirrada, mas o deputado Reni acabou eleito por 7 votos a 6. A minha primeira atuação dentro da CCJ, 2 anos atrás, foi uma composição de dividindo espaços e de conversa e de diálogo. O meu amigo o deputado Frederico não estava aqui presente para ter assistido essa minha atuação, na qual eu costurei, idealizei e inventei a ideia de um acordo entre 2 vice-presidentes, no caso a deputada Marina Elô e o deputado Nascimento, e propus essa saída para que os 2 pudessem exercer a vice-presidência. Eu sou o maior entusiasta e o maior fazedor disso na prática. Os deputados membros da comissão decidiram que nas próximas reuniões vão debater a respeito de nova dinâmica de trabalho na CCJR, a fim de agilizar ainda mais os trabalhos. Eu tenho algumas observações a fazer, sugestões de não digo mudança de rumo, mas de alguns ajustes para esse próximo biênio. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a comissão que aprecia a constitucionalidade dos projetos. É a primeira comissão parlamentar a analisar as propostas. Depois de aprovado na CCJR, o PL segue para as comissões temáticas da Casa. Bom, olha, o Supremo Tribunal Federal, o STF, definiu ontem, dia 13,
o alcance da decisão que impediu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, incida na base de cálculo para a cobrança da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, e do Programa de Integração Social, o PIS. Por maioria, os ministros entenderam que a decisão produz efeito jurídico a partir, então, de dia 15 de março de 2017, data no qual o plenário considerou que é ilegal a incidência. Em 2017, a Corte definiu o conceito de faturamento para o Supremo. Faturamento é, então, o patrimônio adquirido pelas empresas com as vendas, excluindo-se os impostos, não podendo ser considerados como ingresso definitivo na receita bruta. Para a Fazenda Nacional, o imposto poderia ser usado na base de cálculo por incidir sobre a receita bruta, que inclui, então, todos os custos, inclusive os tributos. Agora nós vamos com mais uma entrevista. Nós vamos falar sobre veganismo e sobre os testes de vários produtos em experimentos laboratoriais que usam animais como cobaias. Olha, sobre esse assunto, nós vamos conversar com Laura Kim. Ela é presidente da Associação Brasileira de Veganismo. Boa tarde, Laura. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Para começar, explica um pouquinho para a gente até a diferença, né, do veganismo e também do vegetarianismo. As pessoas às vezes confundem um pouquinho o termo. Ah, sim. Na verdade, tem um abismo entre essas duas definições, né? Porque o veganismo, ele é todo um estilo de vida. Já o vegetarianismo, ele tem diversas linhas. Pode ser ovo-lacto vegetariano, quando a pessoa ainda consome derivados animais. Pode ser lacto-vegetariano, quando a pessoa tolera queijos, leites de animais. E muitas vezes o vegetarianismo, ele é por razões de religião, de saúde, né? Já o veganismo, ele abrange pessoas de todas as religiões, de todas as classes sociais, de todas as idades, e ele tem a ver com o estilo de vida em geral, onde você exclui completamente todos os derivados animais da sua dieta e também do seu vestuário e do seu estilo de vida também. E também, lógico, dos produtos de limpeza, né? Porque não adianta nada você não comer uma carne, mas de repente você usa um shampoo, um produto de limpeza para casa que contém glicerina, banho animal ou que foi testado em animais. Esses testes em animais, eles ainda são comuns? Porque essa discussão, né, da utilização de animais para testes já vem de algum tempo. Avançou ou não? Ainda é algo que precisa se discutir muito. Os testes em animais, em produtos, né, principalmente os cosméticos, eles aqui no Brasil, na América Latina, ainda precisa avançar bastante. Uhum. Aqui no Brasil, temos alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, onde foram abolidos os testes em animais, né, nas fábricas para cosméticos e assemelhados. Porém, isso não é suficiente, né, tem muito mais a que se fazer. Porém, infelizmente, há toda uma cadeia, né, que impede o avanço das alternativas, das substituições aos testes em animais, como os modelos computadorizados, né, os testes em células, mas que não os testes em animais vivos. Então, ainda tem que se avançar bastante, a exemplo da União Europeia, onde desde 2009 foram abolidos os testes em animais para fins cosméticos. Você já ouviu falar, né, ouviu de pessoas que esse estilo de vida, então, acaba sendo muito caro, é para elite, não é para a população geral? O que você tem para falar sobre esse assunto? Não. O veganismo é para pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades, e muito pelo contrário, né, porque eu não como carne já faz desde 2003, né, há uns 18 anos, mas eu fiquei sabendo que o preço da carne aí não está nada barato, né, então já começa por aí. Quando você é vegano, você tem uma dieta 100% vegetal, você não vai utilizar carne, né, você não vai utilizar queijos,
você não vai utilizar ovos para fazer suas sobremesas, manteiga, leite, nada disso. Pelo contrário, você começa a aprender a se alimentar melhor, buscando alternativas mais saudáveis de alimentação, começa a descobrir as oleaginosas, que têm um importante papel na substituição, e todo um novo mundo de alimentos que antes você se resumia somente na, entre aspas, na mistura, né? Então, o veganismo, sim, a dieta 100% vegetal, ela pode e ela é realmente muito mais barata do que uma dieta à base de derivados animais, e sem contar que é muito mais saudável também. Sempre que a gente tem ali uma consulta com o nutricionista ou conversa com os nutricionistas, sempre se fala de ter uma proteína no prato, né? Então, se fala da necessidade da carne. Você, então, não consome, né, carne nem derivados de animais. Como fica a saúde, né, o organismo, então, de quem é vegano? Então, que tira essa parte que a gente acostumou a escutar também, que faz parte do prato, que compõe ali o prato. O que acontece é que muitas vezes esses profissionais, né, logicamente respeitando a opinião deles, mas muitas vezes esses profissionais eles não estão preparados ou reciclados para esse novo estilo de vida, né? Então, o que pode acontecer é que os profissionais, os médicos, nutrólogos, os nutricionistas que não reciclam, eles podem estar ainda querendo passar para os seus pacientes a velha cultura de que carne é bom, mas como você comentou, proteína, por exemplo. Arroz e feijão combinados é uma excelente e completa fonte de proteína. E não é só arroz e feijão, não. O arroz, no caso, cereais, e feijão, todas as leguminosas. Então, não há vitamina nenhuma, nutriente que falte na dieta 100% vegetal. A única que seria a vitamina B12, que ela é facilmente suplementada pelos veganos, mas mesmo assim, há pessoas que consomem carne, derivados animais, ovos, e tem falta de B12. Então, a B12 ela não é somente para o grupo dos veganos ou dos estritamente vegetarianos. Então, assim, você sabendo equilibrar a sua dieta, você consegue fazer uma alimentação muito mais saudável e muito mais em conta e equilibrada também. Uhum. Olha, você até citou já essa lei 15.316 de 2014, que proíbe testes em animais no país. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre as políticas públicas que já existem. Né? Existem vários outros projetos que ainda estão engavetados, esperando ali uma discussão, uma votação. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, políticas públicas que incentivassem, então, uma alimentação diferenciada, balanceada e que fizesse bem para todo mundo, não só para as pessoas, né, para os humanos, quanto para os animais também. Sim. Então, na verdade, essa lei de 2014, o deputado Feliciano Filho, no estado de São Paulo, estado, isso. Em alguns outros estados também, infelizmente não é no Brasil todo, né? Então a gente precisaria de mais uma união realmente, né, para proliferar essas leis, para além desses estados que já sancionaram essas leis, é lógico, né? Mas no caso da alimentação 100% vegetal, é tudo uma questão de cultura, na verdade. A maioria das pessoas ainda acha que é necessário, que é imprescindível o consumo de carne e dos derivados, como leite, como ovos. Eles acham que aquilo vai, entre aspas, enriquecer a alimentação, quando, na verdade, não é isso que acontece. Você pode comer carne, você pode comer ovos, e você também pode não comer carne e ovos e também se manter saudável, tanto de um jeito como de outro. Essas políticas públicas, elas dependem muito de um esclarecimento maior por parte da população, que elas entendam que, além de você continuar a ser saudável, mantendo-se saudável e ainda podendo ser ainda mais saudável, ficar livre de doenças, muita proteína, muitos ovos, colesterol em excesso, são portas abertas no seu organismo para um sem número de doenças e desequilíbrio. Então, tudo isso é uma parte de mais esclarecimento da população, para que, então, os políticos, vendo os anseios da população, eles possam atender através de projetos de lei.
As pessoas que querem, né, fazer essa transição, né, deixar então de comer carne, os derivados, qual é a sua dica, né? O que você fala? Primeiro vá para o vegetarianismo, depois então vá para o veganismo, já que é um pouco mais né, limitador em relação ao costume que já tem agora. Como que faz essa transição para ter um estilo de vida diferenciado? Isso aí é uma pergunta que a gente recebe diariamente, né, por e-mail, por telefone, na associação, mas é como em tudo na vida, você tem de ter uma convicção, você quer isso, porque hoje você querendo, tem a internet, a informação ao alcance dos nossos dedos, gratuita, tem com essas milhares de receitas, né, tem vários canais no YouTube, onde você mesmo pode preparar seus pratos 100% vegetais, né? Então, e para produtos cosméticos, no caso shampoo, produtos de limpeza da casa, você não compra todo dia, nem toda semana. Então, você pode tirar um tempo, procurar pesquisar na internet quais são produtos que são certificados, né? Ou que pelo menos tenham algum logotipo de alguma entidade. Olha, esse produto não foi testado em animais, não houve teste em animais, nem no produto final, no caso, o exemplo, né, do shampoo, nem tampouco em cada um dos seus componentes. Isso é muito importante também. Mas tanto faz você ser vegano diretamente, né, aquela transição direta, radical, que nem eu fiz. Num dia eu comia carne, bebia leite, no outro dia eu me tornei vegana, como também o que a maioria das pessoas faz, né, que é aquela transição lenta. Ela passa por um período de primeiro abandonar as carnes, depois abandonar os leites, os ovos, os queijos, e depois conseguir um cuidado maior, como na procura na compra, né, dos produtos de higiene pessoal, limpeza da casa, no vestuário também. Então, mas tudo isso depende muito da convicção da pessoa, né? Mas hoje em dia, 2021, hoje mais ainda, mais do que possível, você se tornar vegano. Bom, quero agradecer então Laura Kim, presidente da Associação Brasileira de Veganismo, que veio dar uma aula para a gente, né, tirando as nossas dúvidas em relação a esse estilo de vida. Muito obrigada. Muito obrigada. Ótimo fim de semana, né? Ótima tarde. Bom, agora eu recebo aqui nos nossos estúdios Carolina Franca, seja bem-vinda. Tudo bom? Daqui a pouquinho você que vai assumir aqui. Vou acompanhar aqui o Tribuna Virtual, né, que é um espaço para os deputados conversarem com a população aí assuntos de sua livre escolha, atividades do próprio mandato. Então, eles têm esse espaço devido à pandemia, né, que as atividades aqui estão acontecendo remotamente. Então, o Tribuna serve aí para fazer o papel do pequeno e do grande expediente também. E os deputados têm utilizado bastante, né, esse período, né, que eles têm, então, de forma remota, trazer informações para a população. Sim, eles utilizam bastante, né, inicialmente eles têm 10 minutos, depois eles podem aí se reinscrever por mais 10 minutos e então falam com a população, como eu disse, assuntos de sua livre escolha, né? Não só assuntos do mandato, as próprias atividades aqui da casa. Então é um espaço muito importante, né? Porque a gente sabe que devido à pandemia, apesar aí de ser remotamente, os trabalhos da Alesp continuam. Só para a gente falar um pouquinho dessa diferença, né? A tribuna virtual tem ali, então, 10 minutos. Os deputados têm 10 minutos para falar. No pequeno expediente, quando acontecia ali, de forma presencial, no plenário Juscelino Kubitschek, primeiro expediente, 5 minutos para falar. O deputado poderia se reescrever para usar o tempo. Quando entrava no grande expediente, a partir das 3h30 da tarde, 10 minutos. Agora, com essa maneira, né, 10 minutos ele já tem e ainda pode se reinscrever, né? Exatamente. Houve essa pequena mudança aí na regra, só para fazer essa adaptação no tempo, né? Assim, os deputados conseguem, ao todo, falar os 20 minutos, já que não vai ter o grande expediente, né? Então, aí eles acabam tendo esse tempo extra para conversar um pouco mais com a população. Um espaço importante, né, aqui da Rede Alesp, da TV Alesp, para levar cada vez mais informação para a população. E o bom, né, de que a população acompanhe esse programa é para saber também a opinião dos seus parlamentares, né? Cada projeto de lei, só para a gente deixar claro para a população, ele é primeiro discutido para depois ser votado.
E os deputados, eles têm o tempo para mostrar aprovação por aquele projeto ou argumentar porque são contrários, né? Então, isso é muito importante para que você que está em casa entenda por que a pessoa, né? Por que o parlamentar defende aquela causa ou não. Né? E ali eles trazem estudos, alguns deputados aproveitam e fazem apresentações ali mais detalhadas no PowerPoint. Isso é muito importante para você que está em casa entender direitinho o que acontece aqui no Parlamento Paulista e que vai ter reflexos na nossa vida, no nosso dia a dia, não é isso? Com certeza, Priscila. Bom, então eu passo agora o bastão para você. Um ótimo programa, ótima tarde, ótimo fim de semana. Você assume agora o programa. E olha, o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos então na segunda-feira, no mesmo horário.